Vamos agora a uma outra aplicação da função de primeiro grau com outro tema, tá? Mercado de trabalho. Um trabalhador tem o seu salário obtido por um valor fixo mais uma parte variável, que é diretamente proporcional ao número de horas extras trabalhadas. Sabe-se que, em um mês em que são feitas 12 horas extras, o salário é de R$ 840. E que em um mês em que são feitas 20 horas extras, então o salário é de R$ 1.000. Obtenha a relação que dá o salário em função das horas extras. E aí, achou difícil ou tranquilíssimo? Vamos lá, segue o mesmo raciocínio, tá? Nessa outra aplicação. A função pode ser obtida pela expressão genérica. Se eu não souber como começar, tá a dica. Começa com a função genérica e veja o que você já tem. Quais são os valores que você já tem, por exemplo. Então, y igual a mx mais b, tá? O y é o salário, né, que é a variável dependente. E o x é o número de horas extras, tá? Agora já ficou mais fácil, não ficou? Então, tá bom, vamos em frente. Conforme os dados da questão, quando x é igual a 12, ou seja, quando o número de horas extras é igual a 12, o y, que é o salário, é igual a 840. Então, veja que o salário depende do número de horas extras. Então, qual é a variável que está sendo explicada no modelo? O salário. Ele depende do quê? Do número de horas extras, que é uma variável exógena. O que determina a quantidade de horas que o camarada vai trabalhar? Eu não sei, se está precisando de dinheiro, se a empresa está num período onde ela está contratando, né, pedindo que os trabalhadores trabalhem mais. Isso é uma variável exógena, ela não está sendo explicada no modelo. Agora, o salário está. Ele está sendo explicado justamente pelo número de horas extras, então é a variável dependente. Então, se você ficar na dúvida qual é o y e qual é o x, faça esse tipo de pergunta, vai tirar a sua dúvida. Quando x é igual a 20, nós sabemos que o salário, então, é de R$ 1.000. Vamos calcular, então, o coeficiente angular. Como é que se calcula? Variação de y sobre a variação de x. Olha que tranquilo. 1.000 menos 840 sobre 20 menos 12. Então, temos aqui a 160 sobre 8, que dá para dividir, fica 20. Então, o coeficiente angular desta função é igual a 20. Vamos calcular agora o coeficiente linear. Vamos pegar a função genérica, y igual a mx mais b, nós já temos o 20. Vamos substituir o y por 840, e se substituirmos o y por 840, então tem que ser o x correspondente, ou seja, 12. Poderíamos substituir o y por 1.000, mas então teríamos que ter o x correspondente, né? 20. Então, vamos usar esta equação. Y igual a mx mais b. Então, 840 é igual a 20 vezes 12 mais b. 840 é igual a 240 mais b. Vamos inverter ali. B é igual a 840 menos 240. O b, portanto, é igual a 600. Achamos o coeficiente linear. Agora sim, podemos substituir os coeficientes, que é o que nós queríamos, na função salário. Y igual a mx mais b, y igual a 20x mais 600. Perguntar, Michele, mas por que tem que ficar esse y e esse x? Não dá para eu substituir? Em vez de eu encontrar o m e o b, não dá para eu simplesmente substituir o x e o y? Não. Porque quando alguém, né, uma questão está te pedindo uma função, ele sempre quer saber qual é a relação entre as principais variáveis, a variável dependente e a variável independente, né? A variável y e a variável x. Você precisa encontrar os coeficientes. Os valores que você tem são apenas dois valores. Você só sabe a relação do salário das horas extras, 840 para 12 e 1.000 para 20. Só isso que você sabe. Você não sabe os outros valores de salário e de horas extras. Não necessariamente são proporcionais. Então, é muito mais interessante você encontrar a equação que relaciona salário e hora extra, e dessa forma você pode determinar o salário, né, para qualquer quantidade de hora extra, que é o que interessa, tá bom? Então, aqui está a função encontrada.
Bom, outra forma da gente obter essa função de primeiro grau, tá? Ou seja, a equação da reta que passa por dois pontos, é resolvendo o sistema formado pelas equações que são obtidas quando nós substituímos os pares ordenados dados na equação. De repente, foi a primeira forma que você pensou, né? Você não pensou em fazer dessa forma aqui que fizemos. Só, eu tenho dois pares ordenados, então eu posso fazer um sistema. Com esse sistema eu vou encontrar os coeficientes, então eu acho a equação da reta. Pode ser também, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Quais são os pares ordenados? 12, 840, 20 e 1000, tá? Então vamos substituir na equação genérica y igual a mx mais b. Então, na primeira equação teremos 840 igual a 12m mais b. E a segunda, 1000 é igual a 20m mais b, tá? Você já sabe como resolver um sistema. Vamos utilizar esse recurso aqui, que é multiplicar a segunda equação por menos 1 e somar ambas as equações pelo processo de adição. Muito simples, tá? Então, vamos fazer isso. 840 é igual a 12m mais b, e a segunda, então, multiplicamos por menos 1. Menos 1000 é igual a menos 20 menos b. Cancelamos os b's. Teremos, então, uma equação com uma variável. Menos 160 igual a menos 8m, tá? 8m é igual a 160, m é igual a 20. E encontramos o mesmo valor por outro caminho. Então, confere com o valor de m que havíamos encontrado na outra resolução. Ok? Agora, basta substituir o valor encontrado de m em qualquer das equações. Então, 1000 é igual a 20m mais b. Vamos substituir aqui o m por 20 e teremos um b igual a 1000 menos 400, b igual a 600. Pronto, encontramos o b de uma forma também bem fácil, bem tranquila, tá? Confere com o valor de b que havíamos encontrado na outra resolução. Para obtermos a equação da reta, que passa pelos dois pontos, basta substituir a e b ou mb em y igual a mx mais b. Y igual a mx mais b, y igual a 20x mais 600, que é a equação que nós já havíamos encontrado na outra resolução. Uhul! Parabéns, já sabemos dois caminhos e agora você não precisa mais ter medo de equações e funções de primeiro grau que caem na terceira fase, tá? Tem questões que falam sobre oligopólio, monopólio, concorrência perfeita e vão dando alguns números. Você precisa saber um pouco da teoria econômica, não dá para pular, tá? Mas sabendo alguma coisa, principalmente lá quando o custo marginal, igual a receita marginal, esses macetinhos, você consegue aí com certeza apresentar todas as equações que forem solicitadas e apresentar uma brilhante interpretação dos coeficientes, dos interceptos, tá? De tudo aquilo que a questão trouxer para você.